Galera, eu não sou de fazer fofoca, mas pouca gente reparou o que estava escrito atrás da camisa da Virgínia. Se você vai dando um zoom, repara só o que está escrito, ó. O Estado tá te roubando, otário. Por que você tá nervoso assim, Nicolas? Calma, você vai ficar também. Porque somente este ano os brasileiros pagaram em impostos 3 trilhões. Olha que o ano não acabou ainda, hein? E eu falo isso porque até o final do ano ele pode aparecer na sua casa. O bizarro nisso é que com esse valor, segundo a ONU, daria para acabar com a fome do mundo 85 vezes. Mas aqui no Brasil, mesmo com tanto dinheiro arrecadado, a gente não consegue acabar nem com um saneamento básico. Ou seja, 100 milhões de pessoas no Brasil não têm aonde nem fazer as suas necessidades e 35 milhões não têm nem água potável para beber. E um ponto interessante aqui, não estamos falando de saneamento black, VIP, nós estamos falando de saneamento básico. Enquanto isso, o Lula, que é o presidente do Brasil, falo isso é porque eu tenho certeza que ainda vai ter uma galera que vai colocar a culpa no Bolsonaro, sendo que ele nem é presidente mais. Enfim, já gastou 5 bilhões em viagens pelo mundo afora somente nessa candidatura. Gastou 55 milhões do seu dinheiro em cartão corporativo, inclusive já superou todo o mandato de Bolsonaro, ou seja, nos 4 anos de governo Bolsonaro, o Lula agora, antes de terminar o mandato, já gastou mais do que ele esse período todo. Só em 30 dias o governo Lula gastou da sua grana 8,4 milhões de reais. Os contratos de publicidade podem chegar até a 3,5 bilhões. Repito, bilhões. Mas por que ninguém tá falando disso, Nicolas? As páginas aí de fofoca estão denunciando esse governo que tá gastando o dinheiro do povo de forma irresponsável. Escuta isso aqui. Vários influenciadores foram contratados, na verdade eles são contratados pelas agências de publicidade, as agências de publicidade que têm contratos, que foram licitadas pelo governo e recebem ali em média, pelo que eu apurei, um cachê que fica em torno de 20 mil reais por ação ou por postagens. Não existe petista grátis, meu parceiro. Basicamente eles estão recebendo aí 20 mil reais por cada post que estão fazendo a favor do governo Lula. Mas o problema para essa turminha é eu gastar o meu dinheiro, 750 mil, para poder divulgar os meus cursos e não os meus vídeos virais, tá certo? Mas os meus cursos. O problema sou eu que gasto o meu dinheiro, não o PT que gasta o seu dinheiro. Na TV, Nicolas, por que a gente não vê nada também? Voilá. Globo recebe 60% mais em anúncios do governo em 2023. Só em 2023, a Globo recebeu 142 milhões de reais. Acha que a Globo vai falar do roubo do INSS? Bilhões de pessoas foram saqueadas e tem dedo do PT em tudo quanto é lugar? Você acha que o Fantástico vai fazer umas matérias com todos os gastos de viagem do Lula e da Janja, como essa do Japão, que custou 4,5 milhões de reais? Ou essa em Nova York agora, que ele levou 100 pessoas para Nova York, custando aí 3,3 milhões. O Jornal Nacional divulgar que o Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos, que a inadimplência do povo brasileiro bateu recorde. As famílias literalmente não estão conseguindo pagar suas dívidas. Claro que não, amigos. Os caras recebem 142 milhões de reais no ano. Dessa lista aqui dos top 20 políticos mais influentes no Instagram nesse ano, tem basicamente dois de esquerda. Entendeu por que eles falam tanto em regular as redes sociais? É exatamente porque se a gente não falar, ninguém mais vai falar. Das 100 pessoas mais influentes no Instagram, eu fico em 3º lugar. E eu sou o único político daqui. Aqui tem, enfim, modelos, tem artistas, tem jogadores de futebol. Fala isso aqui, meu amigo, pra você abrir os seus olhos, pra não acreditar em toda manchete que você vê. Porque toda semana é uma pancada diferente. Eu confesso que eu já tô acostumado. Falo isso porque eles me usam pra caramba pra poder tirar o foco das pessoas. Nicolas Ferreira chora durante ato por anistia em Brasília. Tipo, na real, eu não chorei, mas poderia ter chorado. E qual seria o problema? O controverso livro infantil de Nicolas Ferreira. Basicamente, meu livro fala ele é ele e ela é ela. O que tem de controverso aí? Chegam até a nos associar a uma organização criminosa, como se nós fôssemos o inimigo do povo. Vou contar uma novidade aqui pra vocês. Não sei se você sabe, mas eu não sou o presidente do país. As minhas decisões são limitadas e eu não faço parte do poder executivo, como o presidente Lula faz. Então eles vão tentar tirar seu foco a todo custo, até mesmo porque ano que vem é ano de eleições. Agora fazendo a pergunta mais importante aqui desse vídeo. Por que o Brasil, que ano que vem completa 18 anos que o PT está à frente desse país, ainda tem tanta pobreza? Deixarei ele responder. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Isso explica o porquê que o PT usa programas sociais que são importantes, muita gente de fato precisa, porque é pobre, miserável aqui no nosso país, mas tá na cara que eles usam isso para poder político. E
Porque não é pouca gente, é muita gente. 94 milhões de pessoas dependem dos programas sociais. E é por isso que o PT e o Lula têm essa tara em coisas de graça, populismo barato. Porque eles se orgulham basicamente do seu povo não tem dinheiro para comprar um gás. Eles estão há anos no poder e ainda tem a cara de pau de dizer que primeiro você começa, depois você melhora. Amigo, como assim? As casas estão tudo igual. Tá a mesma coisa. Aqui tá o Lula, por exemplo, indo visitar os pobres que ele tirou da pobreza. Isso aqui, meu irmão, é de cortar o coração, porque esse vagabundo aqui, ele se utiliza da humildade, do sentimento das pessoas para poder enganar elas. Olha a casa aqui desse senhor, infelizmente é de praticamente madeira e barro. E o Lula aqui tá com uma cara de satisfação do tipo, cara, você tá me agradecendo pelo quê? Enganando as pessoas com o mesmo discurso de sempre. O mesmo discurso mesmo. Se ao final do meu mandato, Se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e estiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. terei cumprido a missão da minha vida. Vou dar um exemplo aqui só do que acontece no Brasil inteiro quando o PT está governando. O PT prometeu construir uma ponte lá em Taparica, na Bahia, com um orçamento de 13 bilhões. Só por curiosidade, joguei no chat GPT para ver qual foi o valor do prédio mais alto do mundo. Custou 8,5 bilhões de reais. Ou seja, a ponte que o PT iria construir custa mais caro do que o maior prédio do mundo. Agora, olha quanto tempo que eles estão prometendo essa ponte para as pessoas. Vem na frente, quem vai chegar aí? Quem vai chegar aí? A ponte. Quero dizer que eu vou realizar essa ponte. Nós já iniciamos os trabalhos. A ponte Salvador Itaparica, se Deus quiser, daqui a 4 anos ela vai estar funcionando para o povo da Bahia. Viu? Apressado com o micro, daqui a 5 anos vai me ser. Vai poder ir para a ilha, se gosta da ilha, de carro. Quando o governo mandará construir uma ponte no Mar Grande? Já tem uma data, 13 de dezembro de 2019. Ainda demora um pouquinho, mas ela já andou. É real, é realizável e eu vou provar que é realizável a ponte Salvador Itaparica. Aí você vai ver os índices de onde o PT governou a vida inteira. É isso aqui, ó. Salvador, piores índices de pobreza, desnutrição e desemprego. Bahia tem 5 cidades entre as 10 mais violentas do Brasil. 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil ficam no Nordeste. E eu não falo isso aqui com nenhum tipo de alegria, pelo contrário. Nós somos todos brasileiros e a gente queria um Brasil bom para todo mundo. Agora, fazer as mesmas escolhas durante a vida inteira esperando um resultado diferente, aí não tem como. Mas então, Nicolas, o que a gente tem que fazer? A segunda vergonha do Brasil é o PT. A primeira é você que vota nele. Para de votar no PT. Ponto, é o primeiro passo. Segundo ponto que é óbvio, mas tem muita gente que não entende. Talvez falando assim você vai entender. ¿Entienden? Manga de pelotudos. Si te entran 100, no podés gastar 300. ¿Entienden eso que dicen? No, vos no tenés corazón. La concha de tu madre no tengo corazón. Porque todos los que tienen corazón, los buenistas, viven gastando más de lo que les ingresa. Precisamos cortar as despesas, isso é óbvio. E lá no Congresso, infelizmente, muitas vezes o que é pautado é para poder aumentar os gastos públicos. Eu apoio uma proposta do deputado Gilson que coloca 8 medidas que vai colocar limites, teto, por exemplo, para a publicidade do governo, teto no que diz respeito a diárias de passagem durante crise fiscal, coloca, por exemplo, aqui teto nas emendas, teto para o fundo partidário eleitoral, uma economia de quase 1,5 bilhão em 2026 e 4,4 bilhão em 2028. Mas então por que vocês não vão lá e fazem isso? Porque isso precisa ser pautado e o presidente só vai colocar isso em pauta se os líderes de todos os partidos concordarem com a proposta. Se não tiver maioria de apoio, como eu acredito que não tenha, não vai para plenário. Enquanto isso, o próprio governo fala que vai acabar o dinheiro para serviços básicos já em 2027. Como se, tipo assim, a culpa é de quem, né? Deve ser do aquecimento global. Se o dinheiro vai não acabar, não seria melhor parar de gastar o dinheiro de forma irresponsável? Assim, só uma dica aí. Meus senhores e senhoras, daqui pra frente, a coisa vai piorar. Vai piorar porque o PT não é novidade nenhuma pra ninguém. Os mesmos que cometeram o mensalão, o maior esquema de corrupção do mundo, quebraram Petrobras, estão quebrando as estatais agora, que mantém o povo há quase 20 anos em uma ilusão eleitoral, entregando migalhas em troca de voto, que coloca a culpa em todo mundo, menos neles, mesmo eles estando quase 18 anos no poder. Eles não vão fazer nada diferente, porque a crise que o país está não é uma crise, é um plano. Porque o plano é sempre gerar o caos, colocar a culpa em outra pessoa, para depois
aparecer como uma solução. Ai, ano que vem vai ser uma confusão. Mas espero mesmo que o povo brasileiro abra os seus olhos até ano que vem. E depois desse vídeo aqui, adivinha quem vai criar mais um imposto?